Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. O Evangelho nos traz no capítulo 18, muitos os chamados, e tem 13, dar-se-á àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque àquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Àquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Mateus. Está aí, dedicados irmãos, a página do Evangelho para as nossas meditações. Para os comentários, nós passamos a palavra ao Fernando Pulli. Olá, que a paz de Deus possa ser percebida por todos nós. O ponto principal a qual eu quero tocar hoje é esse grande ensinamento de Jesus, que, se não for bem entendido, parece contraditório às leis divinas. Então Jesus disse: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então nós aprendemos com a doutrina espírita que Deus
é um Pai que é todo poder, todo bondade e toda justiça. Aí os menos avisados, ao ouvir que aquele que tem, mais lhe será dado e terá abundância, e aquele que não tem, até o que ele acha que tem lhe será tirado, já pensa, tem algo errado. E hoje nós vamos tentar tirar essas dúvidas. Será que tem algo errado mesmo? Ou não é nada mais que a lei natural, ou seja, a lei divina agindo nas nossas vidas? Para entendermos bem, vamos lembrar de uma parábola de Jesus, a parábola dos talentos. Mas não vamos contá-la todas, vamos partes só, para que nós possamos pegar o principal. Então o Senhor de muitas terras, tendo que fazer longa viagem, ele divide os seus bens entre os seus servidores. Importante, segundo a capacidade de cada um. Então ele dá 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para o outro. E vai fazer a sua viagem. Aí nós sabemos o que ocorre. O de 5 multiplica, o de 2 multiplica, e o que recebe 1, ele enterra aquele talento. Quando ele retorna, cada um vai dar satisfação do que fez. E no terminar da parábola, aquele senhor fala: retirem aquele 1 talento daquele que nada tem e dê aquele que tem 10. E aí ele repete as palavras, que aquele que muito tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, lhe será retirado. Parece que é muito fácil aquele que tinha 5 talentos multiplicar ele para 10. Foi um passe de mágica. Não é isso que a gente pensa? Porque nós estamos acostumados a passe de mágica. Ou seja, as coisas vão cair no nosso colo. E é assim que funciona a vida? Não. Se a gente observar as pessoas que mais têm, cada vez têm mais, são as que mais cedo levantam, que mais se esforçam, que mais estudam. Ou será que esse dos 5 talentos, ele chegou lá e falou assim: eu vou deixar aqui em cima do balcão, vou deitar naquele sofazinho ali, quando o meu senhor voltar vai ter 10. Foi assim? O que a parábola não deixa muito claro é o tempo que esse senhor ficou fora. E foi anos. Ele teve que trabalhar muito para multiplicar. Então não cai do céu. Tudo exige muito esforço. E isso é uma lei de Deus, a lei do trabalho. Então é necessário, se eu quero cada vez ter mais, ter em abundância, em todos os sentidos da vida, seja ele na minha vida afetiva, no meu trabalho, na minha religião, eu vou ter que me esforçar. Quando a gente vai pegando o jeito de um relacionamento conjugal, um casamento, depois de dar muita cabeçada, a gente percebe que é um ato de todo dia. Quer dizer, você tem que regar como se fosse uma plantinha. Então é aquele obrigado, aquele por favor, cumprir os nossos deveres. E isso vai deixando o nosso lar mais confortável. Porque nós não podemos esquecer que o mundo é de provas e expiações. Então os relacionamentos não serão fáceis. São espíritos diferentes, vivendo no mesmo lar, que tem que fazer cada um a sua parte. Não é assim quando nós aprendemos? Quanto torna mais fácil o nosso relacionamento. E assim também é no nosso trabalho, nossa religião, em todos os lugares. Só que isso, muitas vezes, demora para cair a ficha. Então nós sofremos muito. Agora, tem espíritos que parecem não, é verdade, que já passaram desse ponto. Então são mais estudiosos, mais esforçados, sabem melhor se relacionar, ou seja, sofrem menos. Agora, muitas vezes, quando nós não nos esforçamos,
até mesmo aquilo que parece que nós temos, nós não temos, aquilo nos será retirado. Será que foi Deus que retirou? Então esse é um ponto muito importante. Deus, ele não tem necessidade de retirar nada de ninguém. Mas ele tem uma lei justa. Não é poder, bondade e justiça, um separa do outro. Agora, muitas vezes nós, como pais, nossos filhos fazem algumas mazelas e nós, ao invés de ser justo, bondoso e agir com a necessidade, nós agradamos. É assim que Deus faz conosco? Não. Ele é toda perfeição. Então toda a sua lei é perfeita. Sabendo disso, nós temos que começar a viver o nosso dia com esse pensamento de cada vez querer somar mais. Mas não é somar bens materiais. Jesus mesmo nos disse: não acumulei tesouros na terra. Por quê? Porque as traças comem, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. Acumulai tesouros no céu, pois lá as traças, a ferrugem, os ladrões não mexem. Então é nesse sentido. Agora nós estamos passando por uma grande dificuldade. Vai fazer 1 ano que nós estamos em pandemia. Agora, se nós fomos prudentes e aprendemos bem o Evangelho, nós estamos tirando de letra. Porque respeitar nós temos, mas nós temos que continuar as nossas vidas. Nós não podemos parar. Ou será que vai adiantar nós fecharmos a nossa casa e ficar lá 1 ano dentro de casa sem fazer mais nada? Não, vamos respeitar, seguir todas as normas possíveis e confiar em Deus. Porque aquele que tem muito, mais receberá, terá em abundância. Agora, aquele que não tem, lhe será tirado. Porque não tem confiança. Se a pessoa se trancar e não fizer mais nada na vida, ele não aprendeu o Evangelho. É o mesmo que Jesus chegasse no momento do testemunho maior dele e falasse: não, agora, não, eu vou correr. Na hora que o soldado e os fariseus, os judeus, os doutores da lei chegaram para prender, bastava ele fugir. Ele não fugiu. Ele enfrentou. Por quê? Porque ele tinha muito. Ele sabia que o que ele tinha era suficiente e mais lhe seria dado. Então nós temos sim que sentir, pensar, falar e agir com este pensamento de sempre fazer o melhor, sempre de respeitar mais, ser aquele que obedece mais. Mas tudo isso dá trabalho. Então tem que ter esforço. Não é o que o dos 5 talentos fez? Ou caiu de graça do céu? Ou veio uma fadinha lá, uma varinha de condão e fez: fulaninho, tome mais 5 talentos. Não, ele teve que se esforçar. E nós esquecemos desse pequeno detalhe na parábola. É o esforço, o trabalho. Porque é muito mais fácil a gente dizer assim: ah, fulano tem sorte. Parece que Deus gosta mais. Deus não gosta mais de ninguém. Ele gosta de todos os filhos igualmente. Agora, todos os filhos agem da mesma forma perante Deus, perante a sociedade, perante um relacionamento, perante a Ele mesmo. Agora, se nós recebemos lá de herança uma terra, e o nosso pai, ao deixar essa herança, ele deixa semente, deixa o arado, deixa tudo pronto. Fala assim: filho, tá aí. É só se esforçar. Esse filho pode falar que é culpa do pai se ele não arar a terra, se ele não adubar, se ele não semear, se ele não aguar, por as sementes não ter produzido, ou seja, ele ter ido a ruínas. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós não fazemos a nossa parte. Aonde a lei de atração, ela age na nossa vida.
o que nós atraímos para nós? Aquilo a qual nós gostamos, aquilo a qual nós fazemos, aquilo a qual nós sentimos. Que muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu preciso tanto de paz, o que eu estou fazendo para que a paz faça parte da minha vida? Nossa, a felicidade está tão distante de mim. Qual é o esforço que eu tenho feito para ser feliz? Então, nós temos que sair da ilusão para cair na realidade de Jesus. O ensinamento é esse. Aquele a qual tem, muito lhe será dado. Ele terá abundância. E aquele que não tem, até o que ele acha que tem, lhe será retirado. Fica aí as considerações para a nossa semana de reflexões. Nós gostamos muito de um ponto em que o Fernando comentou, em que nós, como espíritas, devemos respeitar e seguir todas as orientações sanitárias que nos são solicitadas. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros, que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos
e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu o exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós o suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos. Bons Espíritos, que tendes o bem e preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes a entrega às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho,
ou tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz. E nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba, Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Pedimos um momento de atenção para ouvirmos a mensagem psicografada pela médium Alzira Gomes dos Anjos Batista, aqui no Centro Espírita Meimei, em Franca, na noite de 1º de dezembro de 1995.
não somente os 12. Que divina marcha a do Evangelho, apesar de tão perseguido, jamais foi vencido, e apesar dos poucos que formaram com o Mestre o primeiro colégio do apostolado divino, vede, irmãos, como se multiplicou em número cada vez maior os aprendizes dessa sagrada escola. Os cristãos estão disseminados por todo o mundo, como lampadários de Deus. Cada um que vive a mensagem do Mestre faz clarão em torno de si, e marchando sob o esplendor da bandeira triunfante do Consolador, pelos caminhos da dor e do sofrimento, os enfermos vão sendo curados, erguidos e limpos, recordando a promessa do embaixador divino entre os homens: e estarei convosco até o final dos séculos. Ele está entre a humanidade da terra, cumprindo e dando cumprimento às suas palavras. É o príncipe triunfante que reina sobre todas as nações. É o príncipe da paz. E com ele, e somente nele, o homem triunfará sobre si mesmo, vencendo seus limites e ganhando a vastidão imensurável do cosmo espiritual. Não duvideis um só instante do triunfo do Evangelho em cada coração humano, ó irmãos, e do triunfo que o Mestre já ergueu em sua mão por galardão divino oferecido ao Pai, o da libertação do homem. Cai Baixútel. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.